algumas áreas da ciência, como mecânica quântica ou teoria da relatividade geral, com exceção do GPS e alguns poucos outros casos, quase tudo que se desenvolve em ciência de ponta não é aplicado imediatamente para benefício da comunidade. E no caso do INPE é pior ainda, pior entre aspas, né? Pior no sentido de que é muito mais abstrato, você resolve problemas em teoria dos números ou em questões que você não tem uma aplicação rápida. No caso da medicina, ela é muito útil, porém ela não é, ela segue um ritmo muito mais lento do que a física, por exemplo, e ao mesmo tempo, só recentemente que começou a se desenvolver a medicina baseada em evidência. Né? Até poucas décadas atrás, a medicina era muito mais especulativa. Os médicos, muitas vezes, eles tinham opiniões pessoais do que eles achavam, e na psicologia continua sendo assim também, grande parte da psicologia, do que eles achavam que poderia funcionar, mas não haviam feito experimentos adequados para investigar se realmente funcionava aquilo que eles acreditavam. Então, no século XIX, por exemplo, que é relativamente menos de 100, pouco mais de 100 anos, eles não sabiam que se lavasse as mãos reduziria muito a taxa de mortalidade por febre puerperal. Né? Então, em 1846, o Samuel Vélez, que eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas acho que é Samuel Vélez, ele constatou que ele era diretor de 2 hospitais na Hungria. E ele verificou que num dos hospitais a taxa de mortalidade das mulheres era mais ou menos 1/5 da taxa de mortalidade no outro. E ele ficou na dúvida sobre qual poderia ser a causa disso. Ele começou a investigar. Em princípio, ele acreditava que um dos hospitais fossem médicos mais experientes ou mais capacitados por alguma razão. Ele constatou que era quase o contrário. O hospital que tinha parteiras e estudantes tinha menos mortes, tinha 1/5 das mortes que tinha no outro hospital, que era administrado pelos médicos mais capacitados, teoricamente, pelo menos. E aí ele foi visitar os hospitais e se aprofundar para tentar identificar qual era a provável causa. E ele constatou que a principal diferença é que no hospital das parteiras, elas lavavam as mãos com água benta antes de fazer o auxílio no trabalho de parto. E ele supôs que talvez essa fosse a causa. Aí ele modificou o padrão de conduta no outro hospital, colocou para que elas começassem também, os médicos também começassem a lavar as mãos antes de fazer, porque até essa época eles tinham orgulho de ter sangue nas mãos e ter o cheiro, né, vinha desde a Idade Média, vinha essa tradição. Então ele sugeriu que fosse feita essa mudança. Teve que quebrar essa cultura. Mas ele não conseguiu, esse é um dos problemas. Ele sugeriu essa mudança, no hospital eles implementaram, começaram a adotar, verificaram que houve de fato uma queda e equilibraram as taxas de mortalidade nos dois, quer dizer, que em 80% aproximadamente a taxa de mortalidade. Entretanto, quando os colegas dele souberam que ele estava fazendo isso, ele perdeu o emprego, os artigos que ele enviou para publicação foram recusados e ele acabou sendo internado e morreu louco no hospício, né? Foi espancado, inclusive, sofreu com traumatismo craniano. E só 20 anos depois, aproximadamente, quando o Pasteur descobriu os efeitos patógenos dos micro-organismos, é que constataram que ele estava correto em relação àquilo. Quer dizer, nesse caso, levou 20 anos. Mas tem outros casos que levam muito mais tempo. E até hoje tem muita coisa que se faz atualmente que provavelmente continua sendo incorreta e que, quando você apresenta uma solução adequada, existe uma resistência muito grande, por vários motivos, por vaidade intelectual, por incompetência realmente, por tradição, por dificuldade de romper uma tradição, de quebrar um paradigma. Né? Então, esse é um dos problemas mais graves que se enfrenta no caso da medicina. Mas não é só na medicina, em muitas outras áreas tem esse tipo de problema. No caso da física e matemática, embora elas evoluam mais rápido, mas elas têm outros problemas também. Né? Eu acabei desviando um pouco da resposta, mas acabei entrando numa questão que acho que... Não, mas eu deixo fluir aí. Em termos técnicos, hoje você é o homem mais inteligente do Brasil? É muito difícil determinar com segurança. Em 2005 foi feita uma reportagem no Fantástico comigo e foi feita uma pesquisa com especialistas na área que me indicaram, algumas pessoas me indicaram outras, mas o mais indicado acabei sendo eu. 2005. Na época, eu acho que a minha família